Esse é o canal O Senhor é Meu Juiz e meu nome é Daniel Rocha. No estudo de hoje, nós vamos tratar das duas testemunhas, um tema bastante polêmico, debatido e discutido no meio teológico e acadêmico. Quem serão as duas testemunhas? Moisés e Elias? Elias e Enoque? Ou ainda a igreja? Esse é o canal O Senhor é Meu Juiz. Bora para o estudo? Mas antes disso, vamos orar. Senhor Deus, soberano Deus e eterno Pai, Papai amado e querido, em nome de Jesus eu entro na tua presença para te agradecer por tudo. Venho pedir a ti, Senhor, que o Senhor venha abençoar esse estudo, que o Senhor abençoe as pessoas que ouvirem e que fizerem uso desse estudo, desse trabalho. Peço a ti sabedoria, discernimento e entendimento na condução e na direção desse estudo, pois a tua palavra diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, e que ainda todo o conhecimento provém de Deus, e que sem mim nada podeis fazer, que o Senhor possa nos conduzir, que o Senhor possa nos dar direção na condução desse trabalho, e que o Senhor venha abençoar. Em nome de Jesus, amém. Bom, vamos dar prosseguimento ao estudo das duas testemunhas. Vamos fazer primeiro uma abordagem diante dos profetas, Moisés, Elias e Enoque. Por que não são dois profetas literais? As duas testemunhas do Apocalipse não são dois profetas literais. Ela é a simbologia da igreja, representa um grupo de pessoas, né, formado por judeus e gentios. Por que não pode ser o profeta Moisés? Porque o profeta Moisés, ele morreu, ele passou pela morte, ele foi enterrado nas campinas de Moabe, e o próprio Deus o sepultou pessoalmente. Então, Moisés não pode ser uma testemunha. As pessoas podem falar, mas e em Judas, que o corpo de Moisés foi disputado por Satanás e Miguel? Se a gente for fazer uma boa exegese dessa passagem, a gente vai ver que o corpo de Moisés foi disputado por Miguel e Satanás para não servir de idolatria, né? Porque Satanás poderia usar como idolatria para desviar o povo. Se você observar, a serpente de bronze foi levantada no deserto, mas o povo começou a adorar ela. Então, o profeta Ezequiel vai dizer que o Senhor mandou destruir ela para que ela não servisse de idolatria, para desviar o povo. E assim, então, não podemos visualizar que essa passagem trata de uma suposta ressurreição de Moisés. Alguns vão dizer também, e na transfiguração? A transfiguração, a gente tem um cumprimento de uma profecia de Mateus 16, que diz que o Senhor, que o Senhor estava conversando com os discípulos, que não importava o que ia acontecer, mas que alguns deles ali iriam ver Jesus vindo antecipadamente em seu reino. E aí o Senhor, 7 dias depois, se transfigura e aparece com ele Moisés e Elias, mas só o Senhor que se transfigurou nessa passagem, né? O seu rosto era como o sol resplandecente. Moisés e Elias desapareceram, tratava-se de uma visão. E o que representa essa transfiguração? Jesus vindo com a sua igreja, né? Moisés representa os mortos e Elias os vivos, né? Porque o arrebatamento é de vivos e mortos, né? A igreja é composta por vivos e mortos, 1 Tessalonicenses 4. Então, vamos olhar o texto que trata da morte do profeta Moisés.
Deuteronômio 34. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor, e o sepultou no vale, na terra de Moabe, em frente de Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Então, podemos ver que Moisés realmente morreu. Vamos agora falar quanto ao profeta Elias e Enoque. O profeta Elias e Enoque, eles foram arrebatados vivos, mas se a gente observar, eles passaram pela morte depois do arrebatamento, porque o texto de Hebreus 11 vai nos dar conta, né, de que eles passaram pela morte. O texto de Hebreus 11 trata da galeria dos heróis da fé, né, trata da galeria dos heróis da fé, e lá vai dizer que, vai falar sobre Abel, sobre Abraão, vai falar sobre Raabe, Davi e outros profetas, e vai dizer que todos eles, sem exceção, passaram pela morte, né? Todos morreram na fé, todos passaram pela morte, e aguardavam uma ressurreição, né? Uma ressurreição para a vida eterna. A Bíblia vai dizer que eles creram, né? Acreditaram nas promessas, e confessaram que eram peregrinos e estrangeiros nessa terra, né? E aguardavam uma melhor ressurreição. Então, a gente vai verificar que não é um texto que traz uma exceção contra Noé, porque mais abaixo vai dizer que o profeta Elias morreu, e o profeta Elias está no mesmo contexto de Enoque, né? Porque eles foram arrebatados vivos, mas o texto diz que Elias passou pela morte, que não, senão vamos ver o texto. Pela fé, Hebreus 11, pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. E que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, e de Jefté, e de Davi, de Samuel, e dos profetas, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Aqui temos o profeta Elias. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Então, a gente vê que um dos profetas errantes que caminhava pelas cavernas era o profeta Elias. Em 1 Reis 19, o Senhor vai dizer, né, para Elias: o que fazes aqui nessa caverna, Elias? Sai para fora. Então, o profeta Elias era o profeta que andava pelas cavernas. Outro problema que nós temos, se a gente for levar em conta que sejam dois profetas, é que ninguém subiu ao céu, né? O texto de João vai dizer, João 3, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, né? O Cristo é o mesmo que desceu. Então, e carne e sangue também, 1 Coríntios 15 vai dizer que carne e sangue não pode herdar o reino dos céus. Esse corpo corruptível não pode herdar o incorruptível. Só se chega no céu através do arrebatamento e da glorificação, através de uma ressurreição. Então, se a gente considerar que esses profetas já foram glorificados, a gente tem problema com Cristo, porque Cristo não pode ser o Messias, porque ele é a primícia dos que dormem. 1 Coríntios 15 diz que Cristo é a primícia dos que dormem, é o primeiro a ser glorificado. Ele é a razão ontológica da ressurreição e da glorificação. O molho da oferta viva que abençoa a colheita, no cumprimento aí da festa das primícias. Então, se alguém tiver sido glorificado antes de Cristo, então Cristo não cumpriu a festa das primícias e se invalida. Cristo glorifica, a glorificação que glorifica os demais. Então, nós temos esse problema. E outro, se Moisés e Elias e Enoque, se Enoque e Elias estão vivos, onde eles estão? Se eles não foram glorificados ainda, onde eles estão? Nós não encontramos nenhuma passagem na Bíblia
ou nenhum historiador fazendo algum comentário sobre o seu paradeiro até hoje. Então, o melhor é entender que eles passaram pela morte, segundo Hebreus 11, e aguarda a ressurreição do último dia, né, segundo João 6, para o arrebatamento da igreja, né, o arrebatamento. São os mortos que estão debaixo do altar em Apocalipse 6, aguardando os mártires se juntarem a eles, para acontecer um arrebatamento único, né, uma ressurreição geral para todos os que são, todos os que compõem a igreja, né, judeus e gentios, um arrebatamento no final da grande tribulação. Vamos agora falar sobre os dois ungidos, né, as duas oliveiras e o castiçal, essa profecia relatada por Zacarias 4. Se não, vejamos. Mas antes disso, aqui nós vamos falar sobre a passagem aqui que fala, né, João 3, ora, ninguém subiu ao céu, senão os que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Em 1 Coríntios 15, agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então, só se chega ao céu pelo arrebatamento e pela glorificação. Quanto à profecia de Zacarias, que vai nos trazer esclarecimentos de quem sejam as duas testemunhas, vamos ler o texto. Zacarias 4, ele disse-me, que vês? Eu disse, olho e eis que vejo um castiçal de ouro, e um vaso de azeite no seu topo com as suas 7 lâmpadas e 7 canudos, um par para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo, e por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E respondi dizendo ao anjo que falava comigo, Senhor meu, que é isto? E ele me falou dizendo, não sabes tu o que é isto? E eu disse, não, Senhor meu. Então ele disse, estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Então, nós temos aqui, nessa passagem, o profeta Zacarias falando de um castiçal que se encontra na sala do trono, né, no tabernáculo celestial. Nós temos 2 oliveiras e temos também 2 ungidos. Nós vamos entender essa revelação, que ela é progressiva, né, com o apóstolo João, que vai nos dar o entendimento e o esclarecimento de quem são os castiçais, as 2 oliveiras e os 2 ungidos. Nós temos no Antigo Testamento a figura, né, das 2 testemunhas. Nós vamos ter ali em Moisés e Arão, nós temos a figura, né, na congregação do povo no deserto, ali em Êxodo, mais ou menos por volta do ano 1330, né? Nós vamos ter também Zorobabel, ali após o exílio babilônico, né? Zorobabel e o sumo sacerdote Josué. Nós temos a figura das 2 testemunhas. Então, a gente já vê que os profetas no Antigo Testamento, eles eram ungidos com óleo, né, com azeite, e o Espírito Santo descia sobre eles, né, assim como eram os reis, mas desciam já sobre eles. No Novo Testamento, a gente vai observar que o Espírito Santo desceu em Pentecostes, né, os cristãos são ungidos a partir do Novo Testamento em Cristo, pela descida do Espírito Santo, né, o selo salvífico, né, que a gente tem ali. Então, tem uma passagem em Isaías mesmo que vai dizer sobre Cristo, né, que o Senhor me ungiu para pregar as boas novas, com teu Espírito, né, para libertar os cativos dos cativeiros, né, retirar os presos das prisões espirituais. Então, a gente tem um cumprimento da unção, né, dos ungidos do povo de Deus, através do Espírito Santo agora. E a gente vai ver agora em Apocalipse 6, que o apóstolo João vai dar esclarecimento de quem são os castiçais, as oliveiras e o povo ungido. Apocalipse 11, e darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. E estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais, que estão diante do Deus da terra, e se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca, e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto.
Este tem poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas quantas quiserem. Nós temos aqui, então, que o apóstolo João, ele vai nos dar uma dica aqui, né, uma referência de quem são as duas testemunhas. As duas são duas oliveiras e dois castiçais, né? Como bem disse o profeta Zacarias, né? Duas oliveiras e dois castiçais. Essas duas testemunhas, né? O profeta, o apóstolo João vai dizer que os castiçais na Bíblia são a igreja, né? E que as duas oliveiras representam judeus e gentios. A oliveira brava, nós temos a oliveira natural, os judeus, e a oliveira brava, os gentios. Os gentios, né, a oliveira brava, o zambujeiro, foi enxertado na oliveira natural. Vamos ver o texto de Romanos 11. Romanos 11, porque se tu foste cortado da natural oliveira brava e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais estes que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. E se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em lugar deles, e feito participantes da raiz e da seiva da oliveira. Então percebemos que as duas oliveiras se referem ao povo judeu e gentil. Esse mistério aí, a gente vai entender que as duas testemunhas é o mistério das duas igrejas, Esmirna e Filadélfia, as duas igrejas que foram achadas irrepreensíveis. Cristo, quando passeia pelo meio dos castiçais, ele encontra duas igrejas irrepreensíveis. Esmirna, uma igreja que vai ser perseguida e martirizada durante a grande tribulação, e a igreja de Filadélfia, que vai ser guardada, né, protegida e sustentada no deserto por 1.260 dias, né? Nós temos a igreja viva e a igreja morta. Daniel, mas a igreja vai morrer? Não toda a igreja, né? Nem todo mundo vai morrer na grande tribulação. A igreja de Esmirna, ela é que vai morrer, né? Tem lá escrito em Apocalipse, né? E sofrerão a tribulação de 10 dias, e o diabo os jogarás nas prisões, né? Então, a gente tem que... isso é uma mensagem escatológica, profética, aí, que a igreja vai sofrer tribulação. Mas nós temos também a igreja de Filadélfia, né? Que será guardada da hora da tribulação. Mas os pré-tribulacionistas falam, guardar da hora não é guardar na hora. Mas eles não entenderam que a boa exegese passa pelo sentido de que guardar da hora da perseguição do anticristo. A igreja será guardada da hora da perseguição do anticristo. Como? Será guardada, protegida, levada para o deserto e sustentada por 1.260 dias. Então, os últimos 3,5 anos, a igreja será sustentada por Deus no deserto, pois o arrebatamento é de vivos e de mortos. Lembrando que o ministério das duas testemunhas, ele se dá no início da primeira semana, né? É o ministério de 42 meses. Os primeiros 3,5 anos é o ministério das duas testemunhas. Quanto ao cumprimento profético das duas testemunhas na igreja, essa revelação é progressiva, né? O apóstolo Paulo, ele vai dizer lá na carta aos Coríntios que o mistério de Cristo, né, das boas novas pela igreja, vai nos dar conta que esse mistério esteve oculto, né? A igreja esteve oculta em todos os séculos, em todas as gerações, e foi manifestada no nosso tempo. Então, a igreja sempre existiu, ela só esteve de forma oculta. Se a gente observar em Moisés, quando ele passou pelo mar, ali era a igreja, era uma congregação, né, dos povos, do povo santo de Deus. Nós temos que em Noé também, quando ele passou pelo mar, né, pelo dilúvio, ali nós temos também que era a igreja, e nós temos em Josué, quando passou pelo Rio Jordão, que também é uma representação da igreja, né? 1 Coríntios vai dizer que a igreja no deserto,
eles foram batizados no batismo de Moisés, né? Eles foram batizados nas nuvens e foram batizados nas águas, né? E eles bebiam e comiam de uma bebida espiritual. E essa mesma bebida era Cristo, né? Eles bebiam, né? A rocha era Cristo. Eles bebiam de uma mesma bebida espiritual. Então, nós temos aí a igreja oculta, né? Ela só se manifestou no nosso tempo, em Pentecostes. Nós temos que o ministério dessa igreja, como já foi dito, vai ser no início da semana, dos 3 primeiros 5 anos, né? Elas vão estar pregando em todo o mundo, né? Mas o epicentro do acontecimento, né? O epicentro do ministério das duas testemunhas será em Israel, né? Será lá em Jerusalém. Nós temos que esse evangelho é o evangelho eterno que será pregado, porque a igreja, a festa das trombetas se cumpre na igreja, no ministério das duas testemunhas, né? Ela é a trombeta do deserto, né? O chofar do deserto, é aqueles que anunciam o evangelho eterno, né? Nós temos o cumprimento aqui de 2 profecias, Mateus 10 e Mateus 24. Vamos dar uma olhada no texto. O apóstolo João vai dizer aqui quem são os 7 castiçais. Primeiramente, nós vamos dizer aqui quem são os 7 castiçais. Olha lá. O ministério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Os 7 castiçais que viste são 7 igrejas. Então, 2 oliveiras são os 2 povos, judeus e gentios, e os castiçais são as 7 igrejas. Então, as 2 testemunhas são a igreja, o povo, a igreja composta por judeus e gentios convertidos em Cristo, pois de ambos os povos, Cristo fez um, né? O corpo de Cristo, Deus fez um, o corpo de Cristo, né? Está lá em Efésios 2, nós temos que agora existe só um povo santo em Cristo, composto por um povo santo só em Cristo. A igreja é composta por judeus e gentios, pois não haverá segunda chance. A parábola das 10 virgens vai dizer que não haverá segunda chance. Por isso que o arrebatamento é para a igreja completa no final da grande tribulação. Quanto à profecia que nós íamos falar, tem 2 profecias que vão se cumprir no ministério das 2 testemunhas, né? Nós temos que a igreja, o evangelho começou quando o Cristo deu uma missão aos discípulos. Cristo disse que eles percorressem todas as cidades de Israel, que antes que eles acabassem de percorrer a cidade, Jesus o Filho do Homem já teria voltado, né? E a gente sabe que isso não aconteceu, que isso é uma profecia escatológica para o tempo dos fim, né? E que esse evangelho também será pregado em todo o reino, né? E verá o fim. Então, vamos ler a profecia. Mateus 10. Quando, pois, vos perseguirem nessa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Mateus 24. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as nações, então virá o fim. Então, o que acontece? Então, o que acontece com o ministério das 2 testemunhas? As testemunhas, né, como diz Lucas 24, diz, né, é a igreja, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, como em Samaria e aos confins da terra. Então, as testemunhas se referem à igreja. O evangelho começou em Israel e vai rodar o mundo, né, passando pelos confins da terra, e vai chegar novamente a Israel, vai voltar para Israel. Por quê? Por que volta para Israel, Daniel? Porque o endurecimento os judeus, eles estão com o coração endurecido pela rejeição do Messias, eles foram punidos pela desobediência, né, pela incredulidade. Então, esse evangelho vai voltar a Israel agora, porque o endurecimento vai lhe ser retirado, e agora as 2 testemunhas vão estar pregando vestidas de pano de saco, chamando, né, o último remanescente de Israel, que é a tribo de Benjamim, representada pela tribo de Benjamim. Elas vão estar vestidas de pano de saco,
porque isso é o cumprimento da festa das trombetas, né? Na festa das trombetas, o que acontecia? O povo santo de Deus se vestia de pano de saco e afligia seu corpo, né? Jejuava e chamava a atenção de Deus para a sua causa, né? Para o seu arrependimento. E assim, no ministério das duas testemunhas, a festa das trombetas se cumpre com as testemunhas se humilhando diante de Deus para chamar a atenção dele para o chamado do povo judeu, né? Ao arrependimento. Esse é o cumprimento da festa das trombetas nas duas testemunhas. Nós temos 3 cumprimentos, né, de profecias aí, no caso agora também, falando de Malaquias 14. Vamos ao texto. Malaquias 4, desculpa. Malaquias 4 também é o cumprimento da profecia das duas testemunhas, ela se cumpre lá. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhes mandei em Horebe, para todo Israel a saber estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, o Senhor está dizendo aqui que muitos vão dizer, né? Mas essa profecia não se cumpriu em João Batista? Não, em João Batista, ele veio no espírito de Elias, e as duas testemunhas vão vir na unção do profeta Elias e do profeta Moisés, né? Elas terão poder para fechar os céus e fazer que não chova, e terão poder também para transformar a água em sangue, e poder sobre todos os flagelos, né? Importando que quem quiser matá-las serão mortos, né? Então, nós temos aí o cumprimento da profecia do profeta Malaquias também. Então, essa passagem de que o coração dos pais será convertido nos filhos, nós temos que os judeus, né, quando Cristo veio, eles foram convertidos pela pregação dos pais, pelos patriarcas, né? Não foram todos, muitos rejeitaram a Cristo, mas teve muitos que aceitaram o Senhor como Salvador. E nós temos também que agora, né, no ministério das tuas testemunhas, o coração dos filhos converterão a seus pais. Então, os gentios agora passaram a ter a direção do evangelho. Então, são eles agora que estão à frente, junto com os judeus, para pregar agora o último remanescente, né, que será chamado à salvação, representado na tribo de Benjamim. O profeta Isaías vai dizer, né, Isaías 10, e Paulo também, Romanos 9, que ainda que os filhos de Israel sejam como a areia do mar, somente um remanescente será salvo. E esse remanescente é a tribo de Benjamim, porque uma inundação, né, uma destruição está determinada sobre a sua cidade, sobre o seu povo, né? Virá juízo sobre o seu povo. Então, nós temos aqui, já falamos da trombeta, do ministério das duas testemunhas, aí que são a trombeta do deserto, o chofar do deserto, né? Nós temos agora que abordar aqui, falar quais são os propósitos, né? Muitas pessoas perguntam, Daniel, quais são os propósitos das trombetas, né, do juízo de Deus no Apocalipse. Então, nós temos 3 propósitos aqui, elencados, quanto às trombetas que serão tocadas, né. O primeiro propósito é chamar o povo judeu à conversão, né, chamar o povo judeu ao arrependimento, né, porque vai ser retirado o endurecimento do coração deles, então, esse último remanescente será chamado ao arrependimento. Nós temos aqui despertar a igreja que dorme, né? Despertar a igreja que está desviada, né? Então, essa igreja, ela vai ser tocada a se voltar para o caminho do Senhor, né? Como diz a mensagem, as 5 igrejas que estavam sendo reprovadas do Apocalipse, que elas venham se arrepender, né? E venham voltar para Cristo, né? Sendo perseverantes e viver em santidade, para que não lhe venham juízo. E temos o último propósito, o terceiro propósito aqui, que é fortalecer a igreja aprovada, que já se encontra na presença de Deus,
com a mensagem de perseverança e santidade, né? Para que elas se mantenham firmes e fundadas na fé, né? Continue caminhando, marchando, porque a sua redenção já está próxima. E por último, nós vamos ter aqui uma mensagem sobre a morte e o arrebatamento das duas testemunhas. Vamos a um texto aqui. Apocalipse 11. E quando acabar o seu testemunho, né, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra, e os vencerá e os matará, e jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde nosso Senhor também foi crucificado. E os homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que ouviram. E ouviram uma grande voz do céu que lhe dizia: subi para aqui, e subiram ao céu. Subiram ao céu em uma nuvem, né? E os seus inimigos os viram. Então, nós temos que o ministério das duas testemunhas começa no início da semana, e no meio da semana termina o ministério das duas testemunhas, por 42 meses. E o que vai acontecer? O anticristo agora vai se manifestar em sua perversidade. Ele vai aparecer no cenário mundial agora, e vai perseguir as duas testemunhas. Ele vai vencê-las e vai matá-las, mas não são todas que vão morrer, porque tem igreja viva e igreja morta. Então, esse é o ministério das duas igrejas, né, dos dois castiçais. Então, a passagem aqui está nos trazendo algumas revelações, que as duas testemunhas elas vão ficar com seus corpos expostos, né, como um ato de intimidação, como troféus na praça de Jerusalém, né, que é onde foi morto e foi crucificado o Senhor, né, chama-se também de Sodoma e Gomorra pela sua imoralidade e pela sua idolatria, e elas vão ficar expostas por 3,5 dias. Mas por que 3,5 dias, Daniel? Porque são 3,5 dias proféticos, se refere a 3,5 anos. Por isso que o arrebatamento é pós-tribulacionista. Aqui nós temos uma revelação de que o arrebatamento é pós-tribulacionista e que ele não é secreto, que ele acontecerá no final da grande tribulação. Muitos pré-tribulacionistas falam, o arrebatamento é secreto, mas esse texto aqui está claro, dizendo que os seus inimigos vão ver as duas testemunhas subindo para o céu, né? Vai ver a igreja composta por judeus e gentios, o povo santo de Deus subindo para o céu quando o Senhor der ordem. Nós temos aqui o momento da ceifa, né? O momento do cumprimento da parábola do joio e do trigo, né? Em que o Senhor vai dar ordem aos seus anjos, né? Quando ele, na última trombeta, com voz de clamor de trombeta, voz de arcanjo, quando ele der a ordem, o comando, né? A igreja vai subir, né? Os corpos sairão do sepulcro, a igreja vai subir, e os anjos ajuntarão, farão a colheita e levarão o trigo para o celeiro, né? E o joio será jogado no lago de fogo. Então, aqui a gente percebe claramente, né, que o arrebatamento é pós-tribulacionista, né? Agora, como dissemos, né, a igreja vai morrer? Sim, mas é só um grupo da igreja que vai morrer. Mas por que a igreja tem que passar pela tribulação, né? Se a gente observar durante todo o período da graça, o povo de Deus vem sofrendo aflição, perseguição, né? Então, a igreja não ficaria de fora, porque eles também são igreja. Então, a gente observa que os 12 apóstolos foram martirizados, exceto João, né? Nós temos a perseguição dos profetas, nós temos a perseguição durante todo esse tempo agora da igreja no mundo inteiro, né? E nós vamos ter a grande tribulação, né? Uma angústia, né, de Jacó, né? Apocalipse 12 vai dizer, né, que Miguel vai se levantar nesse tempo em favor da igreja, né? E nós temos que a igreja será aprovada. Por que a igreja será aprovada, Daniel?
porque, segundo a Tessalonicenses 1, vai dizer que a igreja tem que suportar as tribulações e as aflições, elas foram dadas com o propósito de provar a igreja, para que ela seja digna do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Então, a tribulação é prova de que a igreja é digna, ela vai ser o quê? Forjada e vai ser o quê? Purificada, para poder entrar no reino de Deus. O discípulo Tiago, né? Vamos a um texto aqui. O discípulo Tiago vai trazer umas revelações. Aqui temos um texto, né, de Apocalipse 13, aqui que o anticristo vai fazer guerra, né, aos santos e vencê-los. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. O texto de 2 Tessalonicenses, também 1, vai nos dizer aqui o porquê da igreja passar pela tribulação, né? De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa perseverança e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais, prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais ávidos por dignos do reino de Deus, e pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus que se dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos em seu poder, né? Vão se manifestar aqui em poder e glória, com os anjos, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui nesse texto, a gente observa que essa tribulação aqui vai se dar no final da grande tribulação. Muitos perguntam, né, principalmente os pré-tribulacionistas, mas o 1 Tessalonicenses 5 diz que a igreja não sofrerá a ira, né, não foi destinada para a ira, mas a gente observa, né, que a igreja realmente não foi destinada para a ira, mas a ira do Senhor, ela tem vários entendimentos na Bíblia. Então, essa ira que o Senhor está falando é a ira do Cordeiro. A ira do Cordeiro não foi destinada para a igreja, mas foi destinada aos adoradores da besta. É por essa ira que as igrejas não serão destinadas. Por quê? Porque ela vai ser arrebatada antes, né? No dia do Senhor, ela vai ser arrebatada antes. Para o quê? Para fazer parte do exército de Deus. Apocalipse 19 vai fazer parte do exército de Deus para lutar contra os inimigos, contra os exércitos da besta e o anticristo. O discípulo Tiago, né, desculpa, o discípulo Tiago vai trazer-nos uma passagem aqui bastante esclarecedora, né? Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, nós temos uma bem-aventurança aí para o homem que suporta a tentação, quando ele for provado. Por quê? Porque ele vai receber a coroa da vida, vai receber a vida eterna. Então, provação e tentação é prova de que a igreja é digna pelo reino de Deus, né? Nós fomos eleitos para ser testemunhas, né? Moed, radical ed, aí, mártires. Nós fomos eleitos para isso, para se precisar passar pela morte, né? Do Senhor, porque a gente dá testemunho daquilo que a gente acredita, a gente dá a nossa vida, né? Nós somos testemunhas daquilo que nós acreditamos. Atos 1:8, e semeis testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então, é isso, irmãos. Hoje que nós trouxemos aqui o esclarecimento quanto às duas testemunhas, né? Nós temos ainda, para finalizar, que a morte, né, a ressurreição das duas testemunhas no final da grande tribulação para o arrebatamento, é o cumprimento da profecia de Ezequiel 37, o vale dos ossos secos. Lembra? O Senhor diz, né, Ezequiel, profetiza contra esses ossos, né? E ele, então, vai profetizar, né, para que o Espírito, né, o Senhor vai profetizar, né, para que a vida, né, o teu Espírito entre nesses ossos, né? E o próprio apóstolo João também vai nos trazer também o cumprimento dessa profecia que vai se dar na vinda em poder e glória de Jesus, né? Quando ele vai dar o comando, a ordem, com voz de arcanjo, para os que morreram em Cristo, né?
saíam da sepultura, né? Vamos dar uma olhada no texto. Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que era muito numeroso sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse, Senhor, Deus, tu sabes. Então me disse, profetiza sobre esses ossos. E disse-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus, a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. Outro texto aqui do cumprimento dessa profecia é no apóstolo João 5. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Então, nós temos o cumprimento da profecia de Ezequiel, nesse texto, né, Vale dos Ossos Secos, e temos aqui o cumprimento da parábola do joio e do trigo, né, em que os anjos vão ajuntar no celeiro do Senhor o trigo, né, a ceifa. Então, a igreja será arrebatada para o céu, né, estaremos juntos com o Senhor para sempre. Então, nós finalizamos aqui o estudo das duas testemunhas, espero que tenham gostado. Já curte lá, dá um like lá, irmão, deixa seu like para ajudar na obra aí, e a divulgar o canal também, né? Esse é o canal, o Senhor é meu juiz. Fiquem com Deus, e graça e paz.